Bem-vindos a esta nossa exploração das fontes históricas, onde vamos finalmente desmontar os mitos romanos criados em torno de uma das monarcas mais famosas de sempre. Ora, o objetivo hoje é revelar a verdadeira e fascinante história da vida dela. Durante séculos, a imagem de Cleópatra foi moldada por narrativas que, convenhamos, não lhe fazem justiça. E é mesmo hora de separar a ficção da verdadeira mestria política e intelectual que definiu o seu reinado. É a altura de desafiarmos aquela ideia feita de que ela era apenas uma perigosa sedutora estrangeira, a clássica mulher fatal entregue aos prazeres. Muito pelo contrário. Como os registros históricos nos mostram, estamos perante uma intelectual altamente educada, uma estratega que, pura e simplesmente, quase reconfigurou todo o mundo greco-romano. Para percebermos bem este impacto, o nosso roteiro de hoje vai passar pelos seguintes pontos. Primeiro, a origem de Cleópatra, a seguir, muito além da beleza, depois, a aliança com César e o apogeu com Marco António, passando por a queda e a morte, até chegarmos por fim ao seu verdadeiro legado histórico. Ponto número 1. A origem de Cleópatra. Para começar, temos de olhar para as raízes dela que estão completamente imersas em manobras políticas super complexas e não naquele romantismo egípcio puro que tantas vezes vemos nos filmes. O contraste entre o mito de Hollywood e a realidade é absolutamente fascinante. Enquanto a cultura popular a adora pintar como uma rainha estritamente egípcia, de uma beleza exótica inigualável, a verdade é que Cleópatra descendia da dinastia Ptolomaica, ou seja, uma dinastia greco-macedónia. As fontes chegam a indicar que ela teria cabelos avermelhados e que, em vez de depender apenas da aparência, o seu verdadeiro trunfo era uma inteligência fora do normal, combinada com uma determinação de ferro. E esta imagem ilustra perfeitamente a herança que ela recebeu. Temos aqui o busto do pai, Ptolomeu XII, que era conhecido como o tocador de flauta. Ora, quando ele morreu, deixou o trono a Cleópatra, que tinha apenas 18 anos na altura. E atenção, deixou-lhe um reino afundado em dívidas e à beira do colapso político. Estava montado o cenário por uma tremenda luta pelo poder. Depois de uma sucessão alucinante de eventos que incluiu o exílio do pai e a ascensão ao trono, os burocratas do irmão acabaram por forçar o próprio exílio de Cleópatra em 48 a.C. Mas foi exatamente neste momento de enorme vulnerabilidade que surgiu uma oportunidade política incrível que iria mudar o rumo da história. O que nos leva ao ponto 2. Muito além da beleza. Vamos lá ir além daquelas narrativas fáceis. No mundo antigo dominado por homens, a arma secreta dela nunca foi a sedução. A verdadeira arma era, sim, um intelecto esmagador. Educada em filosofia e oratória, Cleópatra conseguiu um feito impressionante. Foi a única governante ptolomaica a dar-se ao trabalho de aprender a língua egípcia nativa. E não se ficou por aí. Ela dominava um total de 9 línguas. Qual é a importância disto? Bem, este brilhantismo significava que ela podia governar, dar ordens e negociar cara a cara com diplomatas de todo o mundo sem nunca precisar de intérpretes. Uma vantagem monumental. O historiador antigo Plutarco captou isto na perfeição. Ele escreveu que o fascínio que ela exercia não vinha da aparência física, mas sim de uma conversa brilhante. Dizia que a voz dela soava como um instrumento de muitas cordas. Era esta capacidade de argumentação que deixava até os diplomatas mais calejados completamente desarmados. Mais ainda, se olharmos para artefactos físicos como esta moeda, percebemos exatamente como ela queria ser vista. Esqueçam a beleza delicada das lendas. Aqui vemos traços fortes, majestosos, que denotam imensa autoridade. A imagem inconfundível de uma líder que não estava para brincadeiras. E ela era uma administradora de pôr a mão na massa. Durante épocas de seca, tratou de distribuir cereais e implementou reformas económicas sérias. Temos até um papiro de 33 a.C., assinado pela sua própria mão. E o que é que ela escreveu? Uma ordem direta e sem rodeios. Faça-se com que aconteça. Número 3. A aliança com César. A perspicácia política dela brilhou a sério quando percebeu que precisava de um aliado de peso para recuperar o trono. As fontes contam-nos uma manobra de uma audácia surreal. Exilada e a precisar de chegar até Júlio César em segredo, Cleópatra mandou que a contrabandeassem para dentro do palácio enrolada num tapete. Com isto, fintou os guardas e apareceu de surpresa ao general romano. Claro que César ficou de queixo caído com tamanha coragem. Esta aliança não só a colocou de volta no trono, como a levou até Roma. Estando lá, viveu numa vila luxuosa, influenciou as decisões de César e tornou-se, possivelmente, na mulher mais poderosa do mundo inteiro, até ao brutal assassinato do general. Avançando para o ponto 4, o apogeu com Marco António. Depois da morte de César, tornou-se urgente criar uma nova aliança estratégica para proteger a soberania do Egito.
O encontro com Marco António em Tarso, no ano 41 a.C., foi uma verdadeira aula magistral de diplomacia e teatro político. Mais do que um romance, foi estratégia pura, que culminou nas famosas doações de Alexandria. Estas doações entregaram vastos territórios aos filhos de Cleópatra, criando um bloco de poder a leste que deixou Roma a tremer. O que nos traz ao ponto 5. A queda e a morte. Esta expansão de poder levou a um choque inevitável e catastrófico com o futuro imperador de Roma, Otaviano. Depois da derrota militar em Ácio e da morte de Marco António, Cleópatra viu-se encurralada. O seu trágico fim continua a ser alvo de um debate aceso. A lenda fala da picada de uma cobra venenosa, uma áspide, mas relatos da época, como a teoria do médico Galeno, sugerem algo muito mais rápido, um ferimento feito por ela mesma usando um gancho de cabelo mergulhado em veneno. Pois bem, a narrativa da cobra deu muito jeito ao Otaviano. Como não a conseguiu capturar viva, mandou fazer uma efígie de Cleópatra como uma serpente e exibiu isso como um troféu no seu triunfo militar. Foi um golpe de mestres de propaganda que cravou essa versão na nossa consciência para sempre. E, finalmente, o ponto 6. O verdadeiro legado histórico. A morte de Cleópatra foi o gatilho para uma mudança tectónica na história global. A queda de Alexandria deitou por terra a dinastia ptolomaica, que já durava há 300 anos. Fechou-se todo o período helenístico e o Egito, uma nação super rica, orgulhosa e independente, foi reduzido a uma mera província do Império Romano. Depois de olharmos para tudo isto, ficamos com muito em que pensar. O legado desta mulher incrível que foi uma diplomata de elite e brilhante estratega está muitas vezes escondido atrás dos mitos criados pelos romanos que a temiam. Fica então a reflexão. A imagem que temos das mulheres poderosas na história mostra-nos a realidade ou é apenas um reflexo das narrativas dos vencedores? É sem dúvida alguma uma perspectiva fascinante para continuarmos a explorar.